Meus irmãos e irmãs, boa noite. É sempre bom, como sempre eu digo, a gente estar reunido na busca do conhecimento, que nos ajuda a melhor trilharmos o caminho do melhoramento. Vamos dar sequência ao nosso estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos hoje, vamos encerrar o capítulo 17, Formação dos Médiuns, e vamos dar, na sequência, a gente vai entrar no capítulo 18, que são os inconvenientes e perigos da mediunidade. Então, vamos fazer uma leitura e comentar alguns pontos aqui desses itens. Mudança de caligrafia é a temática de hoje. Item 219. E ele inicia-se assim. Um fenômeno muito comum dos médiuns escreventes é a mudança de caligrafia, segundo os espíritos que se comunicam, e o que há de mais notável é que a mesma caligrafia se reproduz constantemente com o mesmo espírito e algumas vezes é idêntica com a que tinha em vida. Veremos mais tarde as consequências que disso se podem tirar quanto à identidade. Então aqui a gente já vê ser colocado que determinado espírito, ele permanece sempre que usa aquele médium com a mesma caligrafia, né? Então, só esse fato já demonstra a autenticidade do fenômeno. E se a caligrafia é diferente da do médium, mais ainda. Então, ele está colocando aqui para a gente essa situação. Ele continua. A mudança de caligrafia não ocorre senão com os médiuns mecânicos e semimecânicos, porque neles o movimento da mão é involuntário e dirigido pelo espírito. Não ocorre o mesmo com os médiuns puramente intuitivos, tendo em vista que, nesse caso, o espírito atua unicamente sobre o pensamento e a mão é dirigida pela vontade, como nas circunstâncias comuns. Então, vejam aqui que ele está dizendo para nós que o médium mecânico, que é aquele que é inconsciente, ele favorece a questão da mudança de caligrafia. No caso do médium consciente, intuitivo, isso não é possível porque a letra vai ser a letra do médium. No caso do médium mecânico, quem dirige a mão do médium é o espírito. No caso do médium consciente, quem vai escrever sou eu. Mas eu vou colocar ali o que o espírito me colocou intuitivamente no cérebro. Vamos seguir e a gente vai trabalhar mais nisso aí. Tendo em vista que, nesse caso, o espírito atua unicamente sobre o pensamento e a mão é dirigida pela vontade, como nas circunstâncias comuns, mas a uniformidade da caligrafia, mesmo nos médiuns mecânicos, não prova absolutamente nada contra a faculdade, não sendo a mudança uma condição absoluta na manifestação dos espíritos. Ela se prende a uma aptidão especial da qual os médiuns, os mais mecânicos, não estão sempre dotados. Nós designamos os que têm essa aptidão sob o nome de médiuns polígrafos. Então é um item para a gente ter notícia, se cientificar de que o médium mecânico, ele favorece a que a escrita que o espírito tinha, a caligrafia, digamos, melhor, que o espírito tinha quando vivo, ele permanece com ela e a gente pode reconhecer. Vamos ao item seguinte, que é a perda e suspensão da mediunidade. É o item 220. A faculdade medianímica está sujeita a intermitências e a suspensões momentâneas, seja para as manifestações físicas,
seja para a escrita. Eis as respostas dos espíritos a algumas perguntas feitas a esse respeito. Primeira, os médiuns podem perder sua faculdade? E eles responderam, isso ocorre frequentemente, qualquer que seja o gênero dessa faculdade. Mas, frequentemente também, isso não é senão uma interrupção momentânea que cessa com a causa que a produziu. Então, a minha mediunidade pode, de repente, parar de acontecer, e aí eu não sei o que houve, eu não sei o porquê, que a minha mediunidade desapareceu. Então, aqui está sendo dito que isso pode ocorrer. A gente vai entender um pouco mais à frente por quê que é interessante a gente saber disso. E pergunta número 2. A causa da perda da mediunidade está no esgotamento do fluido? E os espíritos responderam que, de qualquer faculdade que o médium esteja dotado, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Quando não obtém mais nada, não é sempre a faculdade que lhe falta. Frequentemente, são os espíritos que não querem mais ou não podem mais se servir deles. A pergunta de Kardec era para saber se a mediunidade se esgotava com a redução dos fluidos. Ele está colocando aqui que não tem nada a ver. Que às vezes são os espíritos que não estão conseguindo mais se comunicar com ele. E aí ele faz a pergunta número 3, que vai ajudar a entender as duas primeiras. Qual é a causa do abandono do médium pelos espíritos? E de cara eles dizem, o uso que ele faz da sua faculdade é o que mais influi sobre os espíritos. Podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com objetivos ambiciosos, quando se recusa a transmitir a nossa palavra ou nossos fatos aos encarnados que os pedem ou que têm necessidade de ver para se convencer. Esse dom de Deus não é dado ao médium para que se divirta, e ainda menos para servir a sua ambição, mas para o seu próprio melhoramento e para fazer conhecer a verdade aos homens. Se o espírito vê que o médium não responde mais aos seus objetivos e não aproveita as instruções e as advertências que ele dá, se retira para procurar um protegido mais digno. E, na ausência desse espírito bom, fica aberto o espaço para qualquer um outro espírito. Item número 4. Aliás, a pergunta número 4. O espírito que se retira não pode ser substituído, e neste caso, não se compreenderia a suspensão da faculdade? Não faltam espíritos ansiosos por se comunicarem e que estão prontos para substituírem os que se retiram. Mas, quando é um bom espírito que deixa o médium, pode muito bem não abandoná-lo, senão momentaneamente, e privá-lo por um certo tempo de qualquer comunicação, a fim de lhe servir de lição e provar-lhe que a sua faculdade não depende dele e que dela não deve se envaidecer. Essa impotência momentânea é também para dar ao médium a prova de que escreve sob uma influência estranha, pois de outro modo não teria intermitência. Então, ele diz aqui que não faltam espíritos para usar os médios. Ele não diz aqui quais são as qualidades, os níveis desses espíritos, mas que existe N espíritos aí desejosos de se comunicarem. E ele fala aqui que quando eles saem, eles podem, digamos assim, bloquear o médium, para que o médium não receba mais informação de ninguém. E ele diz que essa ausência ou essa suspensão da mediunidade
é para que o próprio médium, que ainda não tem segurança, ele analise e perceba que se não fosse uma informação mediúnica, ele continuaria escrevendo. Mas desde quando ele não consegue, ele tem que perceber que o que acontecia antes era mediunidade. Vamos em frente. De resto, a interrupção da faculdade não é sempre uma punição. Testemunha, algumas vezes, a solicitude do espírito para com o médium com o qual se afeiçoa, quer lhe proporcionar um repouso material que julga necessário e, nesse caso, não permite aos espíritos que o substituam. É um pormenor, mas está sendo dito aqui que quando eles saem, eles não permitem que outros espíritos nos utilizem, porque essa suspensão é momentânea e é para benefício do médium, que, digamos assim, possa sofrer esgotamento. Pergunta número 5. Vêem-se, entretanto, médiuns muito dignos, moralmente falando, que não têm nenhuma necessidade de repouso e estão muito contrariados com as interrupções das quais não compreendem o objetivo. É a fim de... E os espíritos responderam: é a fim de pôr sua paciência à prova e julgar sua perseverança. Por isso, os espíritos não assinalam, em geral, nenhum termo a essa suspensão. Querem ver se o médium se aborrecerá. Frequentemente, é também para dar-lhe tempo de meditar as instruções que lhe deram, e é nessa meditação dos nossos ensinamentos que reconhecemos os espíritas verdadeiramente sérios. Não podemos dar esse nome aos que não são, na realidade, senão amadores em comunicações. Pergunta número 6. É necessário, nesse caso, que o médium continue suas tentativas para escrever? E eles responderam: se o espírito lhe aconselha, sim. Se lhe manda abster-se, deve fazê-lo. Pergunta número 7. Haveria um meio de abreviar essa prova? E eles respondem: a resignação e a prece. Só um minutinho. De resto, basta fazer cada dia uma tentativa de alguns minutos, porque seria inútil perder seu tempo em ensaios infrutíferos. A tentativa não tem outro objetivo que assegurar se a faculdade está recuperada. 8. A suspensão não implica no afastamento dos espíritos que se comunicam habitualmente? E a resposta é: de nenhum modo. O médium está, então, na posição de uma pessoa que perdeu momentaneamente a visão e, por isso, não estaria menos cercada de seus amigos, embora não possa vê-los. O médium pode, pois, e mesmo o deve, continuar a escrever, continuar a se entreter pelo pensamento com seus espíritos familiares e estar persuadido de que é por eles ouvido. Se a falta da mediunidade pode privá-lo de comunicações materiais com certos espíritos, não pode privar das comunicações morais. Pergunta número 9. Assim, a interrupção da faculdade medianímica não implica sempre numa censura da parte dos espíritos? Não, sem dúvida, uma vez que pode ser uma prova de benevolência. 10. Por que meio se pode reconhecer uma censura nessa interrupção? Como é que eu sei que a interrupção da minha mediunidade é uma reflexão para que eu faça em mim mesmo? E aí eles responderam que o médium
interrogue sua consciência e que se pergunte sobre o uso que faz da sua faculdade, o bem que dela resulta para os outros, o proveito que retirou dos conselhos que lhes foram dados, e terá a resposta. O item 11, a pergunta número 11. O médium que não pode mais escrever não pode recorrer a outro médium? E eles responderam: isso depende da causa da interrupção. Esta tem frequentemente o motivo de vos deixar algum tempo sem comunicações, depois de haver-vos dado conselhos, a fim de que não vos habitueis a nada fazer senão por nós. Nesse caso, não teria melhor resultado servindo-se de outro médium. E tem ainda um objetivo, que é o de vos provar que os espíritos são livres e que não dependem de vós fazê-los caminhar ao seu bel prazer. É também por esta razão que aqueles que não são médios não têm todas as comunicações que desejam. Nessa pergunta, Kardec faz uma nota. Há, com efeito, a observar que aquele que recorre a um terceiro para as comunicações, não obstante a qualidade do médium, não obtém frequentemente nada de satisfatório, enquanto que, em outras oportunidades, as respostas são muito explícitas. Isso depende de tal modo da vontade do espírito que de nada adianta mudar de médium. Os próprios espíritos parecem, a esse respeito, se porem de acordo, porque o que não se obtém de um, de outro não se obterá melhor. É preciso se guardar, então, de insistir e de se impacientar, se não se quer ser joguete dos espíritos mentirosos, que responderão a quem o deseja a toda força, e os bons espíritos os deixarão fazê-lo para punirem nossa insistência. Pergunta número 12. Com qual finalidade a providência adotou certos indivíduos da mediunidade de uma maneira geral, ou de uma maneira especial? E a resposta dos espíritos é uma missão da qual estão encarregados e que os tornam felizes. São os intérpretes entre os espíritos e os homens. E a pergunta número 13. Entretanto, há médiuns que não empregam sua faculdade senão com repugnância. E a resposta é que são médiuns imperfeitos que não conhecem o valor do favor que lhes é concedido. 14. Se é uma missão, como ocorre que não seja o privilégio de homens de bem e que essa faculdade seja dada a pessoas que não merecem nenhuma estima e que podem dela abusar? E a resposta é: ela lhes é dada porque tem dela necessidade para a sua própria melhoria e para que esteja em condições de receber bons esclarecimentos. Se disso não se aproveitam, sofrerão as consequências. Jesus não dava de preferência a sua palavra aos pecadores, dizendo que é preciso dar àqueles que não têm? 15. As pessoas que têm um grande desejo de escreverem como médiuns e que não podem triunfar, podem disso concluir em alguma coisa contra elas mesmas no que toca à benevolência dos espíritos a seu respeito? Não, é a resposta dos espíritos. Porque Deus pode lhes haver recusado essa faculdade, como pode lhes ter recusado o dom da poesia ou da música. Mas, se não gozam desse favor, podem gozar de outros. E a última pergunta do capítulo é a 16, que é: como um homem pode se aperfeiçoar pelos ensinamentos dos espíritos quando não tem, nem por si mesmo, nem por outros médiuns, os meios para receber esse ensinamento direto? E eles nos disseram: não tem os livros? Como o cristão tem os evangelhos? Para praticar a moral de Jesus, o cristão não tem necessidade de ter ouvido as palavras saírem de sua boca. Essa parte final desse capítulo
É um chamamento e um alerta para os médiuns observarem o que é que eles estão fazendo da sua mediunidade. Aliás, o médium espírita não poderia ou não deveria estar fazendo mau uso da sua mediunidade, porque o médium espírita, ele deve ter lido isso que nós estamos estudando. Portanto, como é dito por Jesus, que a quem muito foi dado, muito será cobrado, se eu sei para que serve a mediunidade, se eu reconheço pelo que está aqui, que a mediunidade é um favor de Deus, e esse favor é para o meu melhoramento, como é que eu uso de forma equivocada? Como sempre está dito aqui, nós não temos poder sobre os espíritos. Portanto, eu é que sou dependente dele, já que eu tenho a faculdade. E eu preciso fazer por onde? Abrir os espaços para que eles possam vir até nós e aí dar a sua mensagem, as suas orientações. O ponto-chave em tudo isto é a moral do médium, para que haja uma afinização com espíritos os mais qualificados possíveis. De acordo com como esteja a minha vibração mental, as minhas ideias, os meus pensamentos, os meus desejos, são a eles que os espíritos irão encontrar as frequências vibratórias para nos utilizar. Então, quando a gente está desejoso de fazer o bem, de ser útil, eles irão encontrar essa frequência vibratória nas nossas mentes e entenderão perfeitamente que é preciso realmente analisar o que estamos fazendo com a nossa mediunidade. Eu vou parar por aqui para a gente trocar ideias, ok? Muito bom, senhor Inácio. Que belo tema, né, que nós estamos aqui tratando hoje. Iniciamos aqui na mudança de caligrafia, passamos aqui para a perda e suspensão da mediunidade e esses mecanismos que influem nessa cessação, né? E muito bom essa parte que o senhor disse que é moralidade, né, o grau de adiantamento moral que define exatamente essa faculdade com o seu bom propósito, e por isso, quanto melhor for o propósito, quanto melhor for a ação, mais essa mediunidade, ela se justifica. Então, assim, parabéns, e vamos já, desde agora, abrir para os nossos companheiros aqui, um a um, para poderem se pronunciar. Então, meus irmãos, estamos abertos aqui. Perguntas e colocações. Já estou vendo aqui que tem o irmão Inácio Tunes. Não tem se o Inácio me enganou aqui, eu pensei que tinha já alguém se oferecendo aqui. Bom, com certeza vamos ter alguém fazendo algum questionamento. Irmão Antônio? Oi, João. Muito importante isso, o tema de hoje, né? Porque é isso mesmo, a espiritualidade, em momento algum, ela define um roteiro, tá certo? Pré-determinado para cada médium. Pelo contrário, é a disciplina do médium, tá certo? Que faculta a ele a abertura dessa sintonia espiritual para com a espiritualidade, né? Porque como está no texto, quer dizer, os espíritos, em momento algum, eles abandonam a gente, porque nós nunca estamos sós. Agora, a condição a qual nós não cumprimos certos regramentos que nos é próprio, tá certo? Pela nossa reforma íntima, em sintonizarmos os ensinamentos que aprendemos e
termos a confiança, né? Porque a espiritualidade é como disse no texto, em uma das perguntas que o seu Inácio colocou aí, que Kardec fez, que está lá dizendo justamente, quer dizer, a espiritualidade ela aguarda de nossa parte a sinceridade daquilo a qual nos comprometemos para junto estarmos trabalhando com eles, né? Você vê quantas vezes Emmanuel chamou a atenção de Chico Xavier nas diversas obras que a gente vê ele falando nas entrevistas, exatamente isso, que ele dizia que Emmanuel, em momento algum, quando ele queria desistir de alguma atividade, Emmanuel não aceitava, porque ela tinha a obrigação, tá certo? Chico Xavier tinha a obrigação de saber entender o objetivo daquilo ao qual ele estava comprometido como espírito para evoluir. Porque não era Emmanuel que ia evoluir às custas de Chico, pelo contrário, eram as provas, né? os exercícios que ele teria que passar para ele mesmo vencer como o espírito de evolução. E você vê o caminhar desse ser, né, que foi Chico Xavier, e ainda está na cena, porque o fato dele ter partido para a espiritualidade não é que ele perdeu essa essência do que ele demonstrou ao qual, quando esteve aqui com a gente. Seria isso, a minha observação. Muito bom o tema de hoje, e eu passo a oportunidade para os outros colegas também se expressarem. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pelas suas colocações, e vamos aqui já, o seu Manuelzinho já está aqui também na posição de se expressar. Manuelzinho, a palavra está com você. Boa noite, obrigado. Meus parabéns, irmão Inácio. O senhor foi muito firme no que afirmou, no que deu para a gente, passou para a gente, que parte nos ensina, com gratidão, com competência. O senhor, Antônio Melo, Marcos Melo, vocês ensinam muito bem para a gente essa espiritualidade, e aos poucos a gente vai aprendendo, tirando devagarzinho. Eu estou navegando aqui, arranhando, devagarzinho, mas estou aprendendo muito com o senhor. Muito obrigado, que Deus continue assim. Mas parabéns, viu? Eu é que agradeço, Manuelzinho, a você e a todos por esta oportunidade, por tolerar a minha presença e a minha leitura, que é feita com um desejo sincero de ajudar e esclarecer, para que todos nós avancemos nessa jornada.